Mas essa manhã você já deve ter percebido que a minha voz está bem difícil hoje. Eu diria que eu estou com 60% da voz, depois de um período de gripes e todo mundo lá em casa. Mas eu espero em Deus que eu consiga chegar até o final desse sermão. Você vai orando daí, eu vou me esforçando daqui e a gente tenta chegar até o final. É muito bom estar aqui com vocês mais um domingo. Esse final de semana é um final de semana especial. Ontem nós tivemos pequenos grupos, o primeiro encontro dos pequenos grupos da Igreja Batista Urbana, aqui na cidade de Guarulhos, e foi muito especial receber os irmãos nas nossas casas, os anfitriões recebendo, comendo aquela pizza no final, porque encontro de crente tem que ter comida, né, no final, porque senão não é encontro de cristão. Mas foi muito bom ver todo esse movimento, esse final de semana acontecendo, e hoje aqui na nossa comunidade, ver alguns rostinhos novos. Seja muito bem-vindo à nossa comunidade. Hoje nós estamos começando uma nova série aqui na Igreja Batista Urbana, uma série chamada Feedback, baseada nas cartas que o apóstolo João escreveu às igrejas do Apocalipse quando ele estava preso na ilha de Patmos. Você deve conhecer um pouco a história, mas no início da era cristã, da igreja primitiva, mais ou menos nos anos 90, após a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, a igreja nasce, a igreja é perseguida, os apóstolos morrem. João, ele é o último dos apóstolos que está vivo, e ele era pastor nesta igreja, inclusive que nós lemos, na igreja de Éfeso, mas em razão do seu amor e da sua devoção a Cristo, da pregação do Evangelho, João é preso e encarcerado em Patmos, uma ilha-prisão, digamos assim, onde prisioneiros políticos eram levados para lá, e João é um desses personagens que é levado para Patmos em razão da pregação do Evangelho, em razão de uma perseguição sofrida pelo Império Romano. Nessa ilha de Patmos, por mais que João estivesse encarcerado, o Senhor Jesus Cristo aparece a ele naquela ilha, demonstrando que as prisões desse mundo não são suficientes para aquilo que Deus quer fazer, falar e demonstrar na nossa vida. O Senhor Jesus Cristo aparece a João e nessa aparição, nessa teofania, o Senhor Jesus Cristo pede a ele que escreva as igrejas, aquelas que haviam nascido nesse momento da sua morte e ressurreição, as igrejas que haviam sido plantadas, 7 igrejas da Ásia Menor. É nesse contexto que nós vamos iniciar agora, esse domingo, uma nova série, entendendo qual era o contexto dessas igrejas e por que o Senhor Jesus Cristo resolve escrever a essas igrejas uma carta. Quais eram as razões que o Senhor Jesus Cristo estava querendo tratar através do apóstolo João com essas igrejas? Afinal de contas, o ano 90 era ainda um ano tão recente, embora alguns anos tivessem passado depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, mas ainda era muito recente e havia algumas necessidades que precisavam ser tratadas na igreja. A gente vai olhar para essas cartas ao longo dessa série, tentando entender o que isso tem a ver conosco, igreja do século 21. O que essas mensagens das igrejas do Apocalipse comunicam comigo e com você? Quais as respostas, quais os questionamentos para a igreja do nosso tempo? Se Jesus tivesse que escrever uma carta para nós hoje, para a Igreja Batista Urbana, qual seria a mensagem de Jesus Cristo para nós? Se Jesus tivesse que escrever uma carta para as igrejas do século 21, as igrejas da cidade de Guarulhos, quais seriam as notícias que ele teria para nós? O que ele diria para nós? Em todas as cartas existe um padrão comum. Jesus Cristo se apresenta dizendo quem ele é. Uma advertência a respeito da condição da igreja. Em algumas igrejas, alguns elogios. Eu não sei se haveriam alguns elogios para nós.
Não sei quais seriam as advertências, as críticas que ele teria para nós, mas eu espero em Deus que ao longo dessa série, a gente ouvindo a palavra de Deus autoritativa, a gente possa encontrar respostas e entendermos o que é de fato ser uma igreja à luz daquilo que Cristo espera que sejamos. Eu quero convidar você para esse tempo que nós vamos passar estudando aí pelos próximos 7 domingos essa série sobre as cartas do Apocalipse, entendendo quais são esses feedbacks que o Senhor tem para nós. Quero orar com você, curve a sua cabeça, para que Deus fale conosco essa manhã e que eu não atrapalhe, e nem a minha voz, irmãos, para que o Senhor fale conosco, nos exorte, nos confronte, e que essa palavra possa encontrar no nosso coração um lugar seguro para produzir frutos. Deus bondoso, obrigado. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui essa manhã. Obrigado pela vida desses irmãos. Obrigado por essa igreja. Obrigado porque o Senhor, verdadeiro pastor desse povo, dessa comunidade, é aquele que nos revela quem somos e quem Tu és. Nos ajuda, Senhor, a ajustarmos o foco da nossa visão sobre Ti, enxergando quem o Senhor é e, a partir disso, alinhando o nosso caminho de acordo com a Tua vontade. Nos ajuda a sermos uma igreja que brilha ao mundo, um candelabro aceso, e que as nossas obras, as nossas ações não sejam a nossa motivação principal, mas o nosso amor por Ti, Senhor. Que o nosso amor por aquele que nos amou primeiro e deu a sua vida por nós, seja a razão que nos leva, Senhor, a um mundo perdido, caótico pelo pecado. Essa é a nossa oração. Alinha o nosso coração, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Antes da pandemia iniciar, eu e Thaís, minha esposa, nós fizemos uma viagem para o Uruguai. Pastor Davi, alguns de vocês já conhecem, outros de vocês ouviram falar, é um dos pastores da nossa comunidade em Santo André, da nossa igreja mãe, e esse ano, inclusive, ele viajou para Madrid para iniciar um processo de plantação de uma igreja batista urbana ali em Madrid, na Espanha. O Davi, ele tem tripla cidadania. Davi, ele é uruguaio, brasileiro, e nesse processo, para poder ir para Madrid, ele tirou a sua cidadania polonesa dos seus avós. No Uruguai, nós fomos visitar os seus avós, o seu Anatólio e a dona Maria, um casalzinho de velhinhos, ele uruguaio, com 91 anos, e ela uma polaca com 89 anos. Naquela época, eles eram casados há 65 anos. Era muito ano de casamento, gente. Quando Davi me contou isso, eu olhei para a Thaís assim, eu falei, Deus nos ajude, vamos nessa força que vai dar certo, vamos chegar lá. Mas logo que eu cheguei na casa do seu Anatólio, com o Davi, com a Bia, ele muito receptivo, um uruguaio muito feliz, 91 anos, mas com uma vitalidade. Ele já nos abraçou, nos recebeu, que bom que vocês estão aqui, nos convidou para entrar na sua casa. E logo que nós íamos indo pelo corredor do quintal da sua casa, o seu Anatólio fez questão de dizer assim para a gente, venham, entrem na minha casa e conheçam a minha Maria, a minha princesa. Aí eu falei, uau! E o Davi já tinha dito para mim que eles eram casados há todo aquele tempo e tudo mais. E quando eu ouvi aquilo mexeu comigo, né? Entra, vem, eu quero apresentar para vocês a Maria, minha princesa. Mas quando eu entrei pelos cômodos da casa, ele me levando, me direcionando para conhecer a dona Maria, para minha surpresa, a Maria, princesa do seu Anatólio, estava acamada numa cama hospitalar. Com 89 anos, ela estava precisando de cuidados para comer, para fazer suas necessidades, para tomar seus remédios. Enfim, para todas as suas necessidades, a dona Maria precisava de ajuda. Quando eu vi aquilo e quando me lembrei do que ele me falou na porta, venha conhecer a minha princesa,
após 65 anos de casados, e naquela situação, apesar de todas as dificuldades que eles já haviam enfrentado, e estavam enfrentando naquele momento, aquele homem ainda era movido por uma alegria, por um carinho, por uma satisfação, a ponto de não olhar para as circunstâncias, não olhar para aquilo que eles tinham que fazer, os cuidados por ela, e chamar aquela mulher, a sua esposa, de minha princesa. Eu confesso para vocês que fiquei muito mexido, porque eu fiquei me perguntando como alguém é capaz, depois de tantos anos, depois de tantas dificuldades, depois de lidar com essa situação principal que eles estão enfrentando agora, a gravidade do seu estado de saúde, como alguém é capaz de olhar para as situações e agir dessa forma, chamando a sua esposa de minha princesa. A verdade é que, para os casados aqui, mas o tempo do casamento, as circunstâncias, eles vão sugerindo uma outra realidade para a gente. Essa é a verdade. Parece que a coisa vai esfriando com o tempo, não é verdade? No começo, a gente leva no namoro, na praça, meu pai contava sempre essa história, e a namorada, a noiva, fala assim, meu bem, o que é aquilo? É a lua, meu amor, brilhando lá no céu para iluminar o nosso romance. Depois do casamento, eu falo assim, poxa vida, meu amor, já sabe que é a lua, aquilo ali, está me perguntando de novo. Acaba o romance, acaba a paixão, o tempo, as dificuldades, as lutas que vamos enfrentando, as nossas diferenças vão sugerindo, apresentando para a gente umas outras circunstâncias para que eu e você vivamos a nossa vida. E a pergunta que fica nesse contexto é a seguinte, a conclusão que eu cheguei quando olhei para o seu Anatólio e a Dona Maria, é que não é o tempo e não são as circunstâncias da vida que determinam a qualidade do nosso amor, mas é aquilo que nós acreditamos sobre Deus que determina a qualidade do nosso relacionamento em todas as esferas da nossa vida. É aquilo que você pensa sobre Deus que vai determinar como você se relaciona com pessoas, como você se relaciona com a sua esposa, como você se relaciona com a sua igreja, como você se relaciona com seus amigos, com seus colegas, porque é a qualidade do seu relacionamento com Ele que determina a qualidade como você vive em um mundo caótico afetado pela queda. É como você ama o seu Senhor, é como você o deseja, é como você o espera, é como você o anseia, como Rafael disse aqui, como a corça anseia por águas, que determina como a gente vai ansiar as coisas desse mundo, desejar as coisas desse mundo, querer as coisas desse mundo. Portanto, não é o tempo, não são as lutas, não são as circunstâncias da vida que determinam a qualidade do nosso amor. Após 65 anos de idade, de casamento, com 91 anos de idade, com tantas dificuldades, o seu Anatólio conseguia olhar para aquela mulher e chamá-la de minha princesa, porque antes ele olhava para um Deus que instituiu a família, e ele amava a Deus, e por isso ele podia dizer, eu amo a minha esposa como Cristo ama a sua igreja. A qualidade do nosso relacionamento com Deus define a qualidade do nosso relacionamento com todo o restante da nossa vida. E não importa aquilo que a gente vive na nossa experiência de vida. O que eu quero dizer para vocês, portanto, é que aquilo que você acredita sobre Deus, quem Deus é para você, determinará a qualidade da sua vida e do seu relacionamento com Ele, com essa igreja e com o mundo que você vive. Por isso que o apóstolo João, quando está encarcerado em Pátimos, recebe uma visita do Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 1, se você voltar um pouquinho antes, nos versículos anteriores ao que nós lemos, você vai ver que o Senhor Jesus Cristo se apresenta a João. Há uma série de versículos anteriores que o Senhor Jesus Cristo está dizendo para ele quem ele é. Quando você olha o versículo de número 12, ele está dizendo no capítulo 1 o seguinte a João. João está vendo, voltei-me para ver quem falava comigo.
E quando eu voltei, eu vi 7 candelabros de ouro. Entre os candelabros havia alguém semelhante a um filho de homem, com veste que chegava aos seus pés, um cinturão de ouro ao redor do seu peito, sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tinha olhos como de fogo, seus pés eram como bronze numa fornalha, tinha em sua mão direita 7 estrelas, sua boca saía uma espada. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo aparece a João e mostra para ele quem ele é. João está tendo uma visão do Senhor Jesus Cristo importante para aquele contexto e para aquele momento. E ao longo das cartas que nós vamos estudar nessa série, você vai perceber que trechos dessa visão que João tem de Jesus Cristo vão aparecendo de forma destacada para cada igreja. Para cada uma das 7 igrejas, o Senhor Jesus Cristo vai dizer assim, iniciando a sua carta: eu sou esse Senhor e eu estou me apresentando para vocês. Vamos olhar para a igreja de Éfeso, fique com a sua Bíblia aberta. O Senhor Jesus Cristo olha para Éfeso, e quando olha para Éfeso, ele diz assim: João, escreve para essa igreja e diz o seguinte: ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita. Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita. A primeira impressão importante que a gente precisa ter desse texto é o contexto da igreja que estava em Éfeso. A igreja de Éfeso, na verdade, era uma cidade muito importante para o contexto da Ásia Menor. Era uma cidade portuária, era praticamente o centro de toda a Ásia. Todo mundo que queria passar pela Ásia deveria passar pela a cidade de Éfeso. Então era uma cidade muito importante. Essa cidade tinha o principal templo de culto ao imperador romano. Então, essa cidade era um centro importante da sua época, e não só o principal centro de adoração ao imperador romano, como também tinha o centro de culto a uma deusa chamada Diana, uma deusa do Império Romano que o povo idolatrava, o povo romano adorava, e essa expressão cultica era muito forte na cidade de Éfeso. Como se não bastasse todas essas coisas, a igreja de Éfeso havia sido plantada pelo apóstolo Paulo. Então, em um contexto de muita importância social, o apóstolo Paulo, na sua viagem missionária, ele planta essa igreja. Portanto, essa igreja nasce aos pés de um grande homem de Deus. E quando o apóstolo Paulo é preso, ele coloca Timóteo para ser um dos outros pastores dessa igreja, para prosseguir com o trabalho que estava acontecendo lá. Ou seja, essa cidade ela é importante pelo seu contexto social, pelo seu contexto ético, pela sua expressão, mas, sobretudo, o apóstolo Paulo, quando viaja para Éfeso, planta uma igreja lá e deixa um legado importante para essa igreja que é plantada, deixando, inclusive, o jovem obreiro Timóteo para estar ali pregando e dando continuidade à palavra do Senhor. Ou seja, a gente está falando de uma igreja importante, está falando de uma cidade importante. E quando Timóteo sai dessa igreja e deixa de pastoreá-la, o próprio apóstolo João, como eu disse para vocês no começo, se torna o pastor dessa igreja. Ou seja, meus irmãos, o que eu estou querendo dizer para vocês aqui é que essa igreja teve grandes pastores, estava plantada em um grande centro importante social para a sua época. Mas me parece que, apesar de uma boa teologia e de estar plantada em um grande centro cultural para a sua época, isso não era suficiente para ela ser uma igreja que precisava estar fora do alcance da presença do Senhor. E isso é importante para a gente porque, se nós não tivermos uma boa cristologia sobre quem Deus é para nós, nossa eclesiologia, não importa o contexto onde a gente esteja inserido, não importa quem sejam os nossos pastores, a nossa eclesiologia pode ser deficitária.
Em outras palavras, o que eu quero dizer para você é que Jesus Cristo está se apresentando para essa igreja, dizendo: eu sou aquele que tenho as 7 estrelas em minha mão e ando entre os candelabros de ouro. É porque Jesus Cristo está dizendo para essa igreja o seguinte: eu tenho o domínio sobre todas as coisas e sou Senhor sobre todas as coisas. As 7 estrelas são as 7 igrejas da Ásia, e o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo para eles é: eu tenho o Senhor da história, o poder de toda ela nas minhas mãos. Eu sou o Senhor e toda a minha igreja, o meu povo, eu sou Senhor dela e elas estão no centro, no controle das minhas mãos. Vocês precisam entender isso. E por quê, Jefferson? Porque naquela época, vocês devem saber disso, a igreja estava sofrendo com o Império Romano perseguição. Então, Domiciano, que é o grande imperador desse momento da história da igreja, está perseguindo a igreja, está correndo atrás de aplicar uma disciplina muito forte em cima daqueles que se julgavam cristãos, que se diziam cristãos, a fim de exterminar com o evangelho e acabar com o cristianismo. Por isso, a partir dessa perseguição, muitos irmãos morreram, muitos mártires morreram, capturados na Ásia Menor, levados a Roma e foram lançados para leões e morreram de formas muito tristes e absurdas. Inácio de Antioquia, por exemplo, chega a dizer que Éfeso, essa igreja, foi a porta dos mártires, porque todos aqueles que eram capturados eram levados para essa cidade e a partir delas, aqueles que se chamavam cristãos eram mortos. Por que é importante, então, Jefferson, entender a forma como Cristo se apresenta para essa igreja? Porque no meio da perseguição, no meio de tudo aquilo que essa igreja está passando, por meio de todo o contexto do Império Romano, por meio das aflições, por meio de todas essas angústias, uma cidade pagã que cultua os seus imperadores, uma cidade que cultua os seus deuses, Diana, é importante que a sua igreja, sabendo onde ela está inserida, que não está baseada a sua força, a sua razão, na sua teologia ou nos seus pastores, no nome daqueles que passaram por lá, mas a razão da sua existência e da sua força está nas mãos do seu Senhor, aquele que é o Senhor da história. João, escreve para a minha igreja e diga: sou eu o Senhor que tenho as 7 estrelas nas minhas mãos e estou entre os candelabros de ouro, eu estou entre a minha igreja, não importa onde eles estão inseridos e o que eles estão passando. Isso é importante para mim e para você, porque a cristologia, a visão que nós temos de Cristo, define a qualidade da forma como nós vamos viver nesse mundo. É isso que nós entendemos no começo da minha história. A forma que nós enxergamos Deus define a qualidade de como você e eu vamos viver a nossa vida. Por isso que o Senhor Jesus Cristo se apresenta a essas igrejas. É por isso que Ele diz: eu tenho as 7 estrelas nas mãos. Porque nós precisamos alinhar a nossa visão sobre Cristo para entendermos como a gente vai viver nesse mundo. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você trouxe para essa realidade de culto essa manhã, mas eu tenho certeza que, se por acaso a sua visão sobre Cristo está um pouco distorcida no meio dos problemas e das angústias da vida, onde você está inserido, a mensagem, a carta de Jesus, o feedback de Cristo para você é: eu sou o Senhor que tenho a história na minha mão e eu tenho controle sobre todas as coisas. E mais, eu estou entre os candelabros de ouro, eu estou entre vocês, não importa onde você está, o que você está passando, sou eu, Senhor, que tenho domínio sobre todas as coisas. É importante a gente reconfigurar a forma como nós enxergamos o nosso Cristo, porque isso determina a qualidade do nosso relacionamento com Ele. Uma visão renovada do noivo vai determinar a forma como eu e você vamos olhar para o futuro e determinar como nós vamos alinhar a nossa vida de acordo com a sua vontade. O Senhor se apresenta aos Efésios como aquele que
tem o controle nas suas mãos. E além disso, esse controle nas suas mãos é aquele controle que determina que nada foge das suas mãos. As 7 estrelas nas suas mãos significa que nada pode fugir do seu domínio. Não importa a perseguição do Império Romano, não importa o contexto de mártires que vocês estão enfrentando, não importa se vocês tiveram Paulo, Timóteo ou João como pastores, é importante que vocês saibam que eu sou o Senhor dessa igreja, eu sou o Senhor que cuido de vocês. Ou seja, eu sou aquele que tem o domínio sobre a história da vida de vocês. A gente perde, meus irmãos, o impacto da presença real de Cristo na nossa vida e entre nós, na medida em que o tempo vai passando e as coisas vão acontecendo na nossa vida. A gente começa a achar que Deus não está mais se importando tanto com a nossa realidade, a gente começa a perder o impacto da presença de Cristo em nosso louvor, na nossa oração matinal, a gente perde o impacto da presença de Cristo nas nossas reuniões, nos nossos encontros, e a gente começa a desacreditar de que de fato Ele é Senhor da história, e por ser Senhor da história, nada foge do seu controle e da sua mão. Então, por isso, a gente precisa ter uma visão clara de quem Cristo é. Porque a partir da forma como nós nos relacionamos com Ele, o enxergamos e o vemos, isso determinará a qualidade do nosso relacionamento com Ele e a forma como a gente se relaciona com as coisas desse mundo, com as nossas experiências e com as nossas lutas. Agora, essa igreja não só precisa ter uma nova visão sobre Deus. Dá uma olhadinha a partir do versículo de número 2. O que Cristo está dizendo para ela. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Eu sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Dá um salto até o versículo de número 6. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia a prática dos nicolaítas, como eu também odeio. Esse Cristo que se revela para a sua igreja é um Cristo que conhece a sua igreja, ele sabe quem ela é. E aí o que ele está dizendo logo no início do versículo é: eu conheço suas obras, o seu trabalho árduo, eu conheço a sua perseverança, eu sei que você não tolera homens maus, inclusive você tem refutado os nicolaítas. Nicolaítas eram uma falsa ideia de evangelho liberal fundado nas doutrinas de Balaão e de Jezabel, um liberalismo dentro da igreja que dizia que a gente podia viver como a gente quer, da forma como a gente quer, fazendo aquilo que a gente quer. Qualquer semelhança com o nosso tempo talvez não seja mera coincidência. Uma graça barata sendo pregada, dizendo que a gente pode viver a maneira como a gente quer, chegar-se até Cristo da maneira como a gente quer e permanecer da mesma forma, porque a graça, ela é imerecida e, portanto, ela nos alcança sempre em qualquer situação, e não importa como a gente viva a nossa vida, sem santificação, sem um processo progressivo de uma vida que quer se assemelhar a Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo vai nos acolher e nos amar. De acordo com a palavra de Deus, isso é um outro evangelho, na verdade, isso é um falso evangelho, isso não é palavra de Deus, porque aqueles que conheceram o evangelho, que beberam dessa água, eles, gratos ao Senhor Jesus Cristo, nos méritos de Cristo, desejam viver uma vida que agora se assemelha ao seu Senhor. Então, o que o apóstolo João está dizendo para essa igreja a partir da mensagem de Jesus é: eu sei quem vocês são, eu conheço as obras de vocês, e eu sei, vamos pontuar aqui, que vocês trabalham arduamente. Eu sei que a perseverança de vocês no meio de uma igreja perseguida, numa cidade caótica, com um imperador que está perseguindo vocês, eu sei que vocês são incansáveis e vocês não param. E eu sei também que vocês não toleram homens maus.
Eu sei que vocês colocam para fora todos aqueles que são impostores. E eu sei também que vocês têm suportado perseguição. É muito interessante essas observações que o Senhor Jesus Cristo faz à sua igreja pelo seguinte, meus irmãos. É importante para uma igreja que está trabalhando, uma igreja que está sendo perseguida, uma igreja que está colocando para fora falsas doutrinas, saber que o seu Senhor a conhece e sabe quem ela é. É muito importante para a gente ter uma dimensão de que Deus nos conhece. Ele sabe bem aquilo que somos, nossos pecados, nossas virtudes, e Ele nos vê, às vezes, diferente daquilo que nós vemos. Porque às vezes até mesmo eu e você temos uma visão diferente de nós. E Jesus elogia essa igreja pelas suas virtudes. E Ele diz, olha, você é envolvida com a obra de Deus arduamente, você trabalha. A igreja de Éfeso não era uma igreja teórica, ela agia, ela colocava a mão na massa, era uma igreja prática. A palavra obra aqui traz a ideia de trabalho que faz suar. Esse que os voluntários estão aqui numa igreja que está iniciando, trabalhando constantemente, trabalho duro, que deixa exausto. A igreja de Éfeso, ela era trabalhadora, ela era ortodoxa, ela expulsava os falsos profetas, mas ela era fiel no seu trabalho. Desde que o apóstolo Paulo anunciou o evangelho na cidade de Éfeso, algo realmente aconteceu e esses irmãos trabalhavam arduamente. Eles não eram espectadores, eles eram engajados. Está precisando de voluntário? Eu vou trabalhar. Era assim a igreja de Éfeso. Eles trabalhavam arduamente. E mais do que isso, uma igreja que expulsava os ídolos, os falsos profetas, aqueles idólatras que chegavam com um novo ensino, era uma igreja que estava fundada na palavra. Paulo, Timóteo e João, que time, né, irmãos? Puxa vida, né? Era o green time dos pastores que passaram naquela igreja. Era um belo time de pastores. Eu tenho certeza que os vocacionados daquela igreja se alimentaram muito bem, os seminaristas se alimentaram muito bem. Era uma igreja ortodoxa, não tinha heresia. Ser crente em Éfeso era uma maravilha com pastores dessa envergadura. Não havia nenhum tipo de desvio teológico. Quando falavam sobre o culto a imperador, César é Senhor, Diana nossa deusa, os irmãos de Éfeso estavam crentes muito firmes a ponto de enfrentar qualquer prova, qualquer situação por causa do amor de Cristo Jesus e da ortodoxia, da palavra de Deus. E mais do que isso, ele fala assim, por causa disso, vocês estão sendo perseguidos, estão morrendo por causa do meu nome, vocês estão suportando tudo aquilo que vocês nem precisavam passar por causa do meu nome. Você tem sofrido por causa disso. Ou seja, uma igreja que trabalha, uma igreja ortodoxa, uma igreja firme na sua teologia e uma igreja que está sofrendo por causa do amor de Cristo Jesus. A primeira impressão que a gente tem, então, quando olha para essa igreja é: o que tem de errado com essa igreja, Jefferson? O que está acontecendo com ela? Voluntário não falta. Todo mundo trabalhando. Uma igreja séria, boa teologia, batista do bigode grosso, né? Ortodoxa, Paulo, Timóteo, João. O que está de errado com essa igreja? Os caras morrem por causa da palavra de Deus. E me parece que a igreja também tem essa visão de si mesma. A igreja também tem um olhar para si mesma ensimesmado. Assim, o que tem de errado com a gente? Nós estamos no principal ponto da Ásia Menor, a porta dos mártires, a gente morre por causa da igreja, morre por causa da palavra, a gente trabalha, a gente evangeliza, a gente vem na escola bíblica, a gente vai no pequeno grupo, a gente vai no culto de domingo, a gente canta, a gente ensaia, está tudo certo, a teologia redondinha. O que tem de errado com a gente? Versículo de número 4. Contra você, porém, eu tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Quando a gente examina
a igreja de vários ângulos diferentes, embora ela pareça perfeita, aquele que conhece de fato a sua igreja, que conhece de fato o seu povo, que tem as 7 estrelas nas suas mãos, que anda entre a igreja, ele via aquilo que os meus olhos, os seus olhos não podem ver. Ele via o coração dos efésios, e o seu diagnóstico para essa igreja é diferente do que aquela igreja tinha a seu respeito. Olha só que curioso, quem está escrevendo essa carta a pedido de Jesus é o pastor da igreja de Éfeso. Dura coisa esse pastor está ouvindo, não é? Esse homem tinha acabado de deixar o pastoreio de Éfeso porque foi preso e está em Pátimos. E Jesus começa dizendo, olha, já que você é pastor em Éfeso, vamos começar por Éfeso. A gente tem mania de medir, quando a gente fala sobre igreja, aquelas que estão à nossa volta. Mas a gente se esquece de olhar para a gente mesmo. Eu me lembro que quando nós estávamos em Santo André, plantamos a igreja em 2017, e alguns irmãos chegavam procurando a Igreja Batista Urbana, inclusive o grupo base dessa igreja, indo até Santo André, rodando 50 minutos para ir, 50 minutos para voltar, e às vezes eles traziam reclamações de onde estavam, dos seus contextos, e as pessoas que estão aqui dão testemunho disso. E eu dizia para eles assim, meu irmão, vamos começar diferente. Porque aquele Jesus Cristo que apareceu para João na ilha de Pátimos, ele tinha escrito para 7 igrejas, algumas ele elogiou, outras ele advertiu, outras ele simplesmente advertiu, uma ele queria vomitar, a outra ele estava do lado de fora, mas todas elas ele chama de minha igreja. Essa é a realidade que às vezes a gente perde de vista. A gente acha que por causa da nossa ortodoxia bonitinha, refinada, a gente acha que somos reformados, então a gente somos os mais, os bonitinhos, aqueles assépticos, que somos diferentões de todo mundo, e começa a julgar as igrejas a partir daquilo que elas são. Mas a gente se esquece que o Senhor da igreja não somos nós, reformados, tradicionais, bonitinhos, batistas de bigode grosso. Mas o Senhor da igreja é aquele que tem as 7 estrelas nas mãos e anda entre elas, conhece a sua igreja. E por isso todas elas, inclusive aquela que ele quer vomitar, ele chama de minha igreja. É dele. E por isso que o Senhor Jesus Cristo olha para João e fala assim, é mesmo, apóstolo João? Vamos começar por Éfeso? Deixa eu contar para você, apóstolo do amor, que o que está faltando na sua comunidade é amor pelo Senhor da igreja. E o que Jesus está dizendo então aqui, Jefferson? É que essa igreja era ocupada, trabalhava arduamente, separada, disposta a se sacrificar, boa ortodoxia, sofria por causa do amor do Evangelho, mas eles estavam sofrendo algo muito pior do que eles imaginavam. A falta da verdadeira razão pela qual eles eram motivados a trabalhar, a ter uma boa ortodoxia e a morrer pela igreja. Eles tinham falta de amor. Essa igreja sofria de problemas amorosos. Os efésios haviam abandonado o seu primeiro amor. E é por isso que Cristo diz, contra você eu tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. E aqui eu quero fazer uma observação importante para você, porque esse texto ele é mal interpretado. A gente acha que quando fala sobre primeiro amor, é a gente voltar ao princípio das coisas, sendo aquele cristão imaturo do começo da nossa caminhada, aquele cristão que jejuava o dia inteiro às vezes, né? Aquela coisa, e glória a Deus por isso, se você quiser jejuar o dia inteiro, me coloca aí nas suas orações, tá tudo bem, mas o que o texto quer dizer, irmãos, não é sobre aquele amor imaturo do começo da nossa vida cristã, como nós vimos na série passada, na medida que nós vamos
caminhando na fé, nós vamos conhecendo a Deus, aquela visão de montanha, né? A gente vai andando na estrada, vê uma montanha aqui, depois anda mais um pouco, vê que tem um pouco atrás. A gente vai conhecendo mais a Deus na medida que a gente vai andando na caminhada cristã e se aproximando dele. E quando isso vai acontecendo, a gente vai ficando mais maduro na fé, vai se parecendo mais com Jesus Cristo. E essa progressividade da nossa maturidade cristã é importante para a gente chegar até aqui e suportar as coisas que a gente suporta. Antes a gente precisava de leitinho, mas agora não, a gente é capaz de aguentar grandes lutas e provações, porque a gente já tem uma casca, a gente já está maduro, a gente já caminha na fé, a gente sabe como as coisas são. O que o texto está querendo dizer para a gente, que esse amor primeiro perdido pela igreja de Éfeso, não é o amor imaturo, aquele amor que a gente nem sabe definir de tão explosivo que ele é. Não, o que o apóstolo João, por Jesus Cristo, está dizendo à sua igreja, é que a motivação da igreja estava errada. E o que o apóstolo então diz? É possível, Jefferson, nós trabalharmos na igreja, é possível a gente ter uma boa ortodoxia, é possível eu servir a Deus e me sacrificar ao ponto de morrer por Ele, sem que a verdadeira razão da minha motivação seja o amor a Deus? Sim, é possível. É isso que o texto está tratando aqui. Não importa quanto tempo de crente você tem, não importa quão ortodoxo você seja, não importa quão bom você cante, não importa o que você faz na igreja, o teu trabalho, não importa nenhuma dessas coisas. Se a tua motivação não for o amor ao teu Senhor, tudo que você está fazendo está errado, meu irmão. Se você está vindo de domingo aqui, se você está indo em outra comunidade, se você jejua, se você oferta, se tudo aquilo que você faz vem com a estampa de Deus, vem o nome do Evangelho, você vai para a igreja com a Bíblia na mão, as pessoas sabem o quão bonitinho, o quão cristão você é, mas se a razão pela qual você está fazendo isso não é o teu amor genuíno a Deus, mas é para que o teu nome seja grande, para que as pessoas saibam quão você é bonitinho, tão cristãozinho que você é, desculpa te decepcionar, tenho porém contra você isso, abandonaste o teu primeiro amor. A razão pela qual você faz não é a devoção de Cristo, o fervor pelo qual você faz não é a compreensão de quem Cristo é, o Senhor da igreja. A gente faz porque a gente quer se aparecer, a gente faz porque a gente quer ter um nome, a gente faz porque a gente quer ser uma grife, a gente faz por qualquer coisa, menos porque o Senhor nos chamou para ser o Senhor da nossa existência. O que Jesus está dizendo à igreja é, o verniz de uma fé formal talvez possa impressionar o mundo. As pessoas podem olhar para você e ver um cristão bonitinho, mas ela não impressiona Deus. É isso que ele está dizendo. Vocês são muito bonitinhos aparecendo para Éfeso. Todo mundo sabe quão ortodoxos vocês são, quão trabalhadores vocês são, quão árduos vocês são. Mas o verniz de uma fé formal não me impressiona. O que a gente faz pelo Senhor, meus irmãos, é importante. Mas o motivo pelo qual você faz importa muito mais para Ele. O que é, portanto, o primeiro amor, Jefferson? É a devoção a Cristo em tudo aquilo que a gente faz. Quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, façam tudo a fim de que o nome dEle seja glorificado através da vida de vocês. Qualquer coisa, do dinheiro que você gasta no seu cartão de crédito, da forma como você trata os seus filhos e a sua esposa, o carro que você compra, a roupa que você veste, a viagem que você faz, quer façais qualquer outra coisa, lembre-se, é a devoção a Cristo que deve determinar a qualidade das coisas. Vem conhecer a minha princesa.
O convite de Jesus Cristo para essa igreja que perdeu a visão de quem Ele é e a razão pela qual eles fazem as coisas é: vem, Éfeso, vem conhecer o teu verdadeiro amor. Não é a tua prática árdua, não é a tua ortodoxia bonita, não é o sofrimento pelo sofrimento. Todas essas coisas são importantes, mas a razão pela qual vocês fazem isso deve ser um amor genuíno pelo Senhor da sua igreja. Ele que é o centro da nossa vida, Ele que é o centro do nosso louvor, das nossas palavras e das nossas ações. É o fervor, é o amor desinibido, demonstrado abertamente, é um amor de lua de mel desse casal de 91 anos que está dizendo: vem conhecer a minha princesa. É a razão pela qual eu e você devemos servir, se sacrificar e morrer por causa do nome de Cristo. Sim, Jefferson, eu sei que eu tenho trabalhado aqui arduamente, eu sei que eu tenho feito, eu sei que tenho procurado uma igreja séria no meio da minha cidade, eu sei que eu estou buscando todas essas coisas, mas, Jefferson, deixa eu te perguntar uma coisa: é possível nós falharmos no nosso amor quando somos rápidos para discernir os outros e não nos discernir? Sim, é possível, meus irmãos. É possível sermos sérios com a palavra de Deus, mas não sermos sérios com o nosso amor ao Senhor? Sim, é possível, meus irmãos. Os cristãos de Éfeso estavam tão preocupados e ocupados, mantendo-se separados, deixando de lado a verdadeira adoração e o relacionamento pessoal com Cristo. Então, a mensagem para Éfeso é: o trabalho não substitui o amor. A ortodoxia não substitui o amor. O zelo não substitui o amor. As atividades não substituem a nossa relação pessoal com Cristo. A pureza não substitui o fervor. A igreja precisa tanto de uma coisa como de outra, a fim de amar e devotar o seu Senhor. Jesus está mais interessado em nós do que no nosso trabalho. Jesus está mais interessado no seu amor por Ele do que você discernir todos os pontos da ortodoxia, da teologia, o seu supralapsarianismo, ou seja lá qual definição calvinista, arminiana que você tem. Deus não está se importando com isso, meu irmão, mas Ele está se importando com a qualidade do seu coração devoto e entregue a Ele acima de qualquer coisa nessa vida. Porque é isso, a qualidade do nosso relacionamento com Deus define a qualidade do nosso relacionamento com o mundo que a gente vive. Não é sobre estruturas teológicas, muito embora isso seja importante e nós veremos isso. Mas é sobre um amor, um coração devotado ao Senhor. Porque o trabalho a Deus não pode tomar o lugar do seu verdadeiro amor no centro do coração das nossas vidas. Defendermos nossa teologia, nossa fé, nossas convicções são importantes, porque sim, nós temos que expulsar os falsos profetas, nós temos que falar sobre o verdadeiro evangelho, mas não é sobre isso. É sobre um coração que entendeu quem Deus é. E por isso nós lutamos pela causa do Evangelho. Por isso nós trabalhamos pela causa do Evangelho. Porque entendemos no nosso coração que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. E aí vem uma admoestação para nós encerrarmos. Lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se. Pratique as obras que praticava no princípio. Se não, se arrepender, virei até você, tirarei o seu candelabro do lugar. O interessante é que Jesus oferece para essa igreja uma chance de um recomeço. Um programa de renovação espiritual para essa igreja. E esse plano de renovação espiritual para essa igreja, a primeira coisa que eles precisam fazer é necessário lembrar o que foi perdido e cultivar o desejo de restabelecer a comunhão íntima novamente.
num mundo, no nosso tempo, em que a gente não tem tempo para olhar para trás e só olhamos para a frente. A gente não tem tempo de reflexão. A gente é a geração que aperta o botão do WhatsApp para colocar mais rápido para ouvir, porque a gente não tem tempo para as coisas. A gente é a geração de caracteres curtos, porque a gente não tem tempo para ler, a gente não pode gastar tempo. O convite do Senhor Jesus Cristo é: olha para trás. É hora de dar uma pausa. Lembre-se. Lembrar é um exercício de reflexão. É preciso parar a velocidade do ardor do trabalho, das convicções teológicas acima de qualquer coisa, do amor e do respeito pelos irmãos. É preciso a gente parar um pouco na nossa caminhada e fazer um exercício de reflexão e fazer a pergunta: onde a gente caiu? Onde foi que a gente perdeu? Apegado a uma boa ortodoxia, a gente fez inimizades com outras pessoas. Apegado a um trabalho árduo na igreja, eu estou sacrificando o meu casamento, eu estou sacrificando minha família. Apegado à ideia de fazer isso para Deus, eu estou sacrificando meus relacionamentos. A gente perdeu a ideia daquilo que de fato é importante no centro da comunhão da comunidade. É Jesus Cristo, seu Senhor. Ele é o centro de tudo isso. Então, não se trata de um retrospecto saudoso, Jefferson. Não. Quem reconhece que em sua vida aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por ela, de onde nós partimos e iniciamos, qual foi o fio que nós partimos e que rompeu para que a gente pudesse conhecer Jesus Cristo, deve se lembrar das mesmas iniciativas de antes e tomar uma nova decisão a favor delas. Qual foi a razão pela qual você conheceu Cristo Jesus? O que te trouxe aqui? Eu não tenho dúvida que foi Ele que olhou para você e se revelou para você. Talvez foi no meio de um câncer. Cristo se revelou para você e disse: eu sou o Senhor que pode curar a sua enfermidade. Talvez foi quando você perdeu um parente. Para Éfeso ele disse: eu sou o Senhor que tenho a estrela das mãos. Eu não sei como o Senhor se revelou para você, mas talvez no caminho você se esqueceu disso. E a prática religiosa se tornou mais importante do que a devoção pelo Senhor que se revelou a você na sua vida. O convite para nós é: lembre-se. Lembre-se, porque nenhuma dessas estruturas são mais importantes do que aquilo que eu fiz e me revelei a vocês. Lembrem-se. Deixa de gastar tempo com aquilo que não é importante. Deixa de gastar tempo com discussões teológicas na internet. Deixa de gastar tempo com aquilo que não vale a pena. É hora de gastar tempo com aquilo que é importante. O passado precisa se tornar novamente um presente vivo na nossa realidade cristã. Lembrar de que a gente não se relaciona com um Deus morto, mas com um Deus que deixou o túmulo vazio para que eu e você nele pudéssemos ter vida. Essa é a realidade. E em segundo lugar ele diz assim: é preciso aprender. Lembra-se de onde você caiu e arrependa-se. O segundo movimento é arrependimento. Depois de um momento de reflexão de como a gente está se relacionando com Deus e com a sua igreja, ele diz assim: arrepende-se. Arrependimento é mudar de ideia, é mudar o curso, é confessar ao Senhor os seus pecados. Não basta você saber que você precisa se arrepender, é necessário fazê-lo. Não há arrependimento sem mudança. O Senhor está dizendo: depois de refletir, arrependa-se e pratique boas obras. É isso que Ele está dizendo para a gente. Arrependimento não é emoção, meu irmão. Não é choro, não é levantar a mão. Arrependimento é decisão, é atitude. Você não precisa chorar, você não precisa
levantar a sua mão, mas hoje você precisa tomar uma decisão de se curvar diante do Senhor que se revelou a você. Arrepender-se é mudar a mente e as atitudes. E quando você se arrepender, terceiro, o plano de renovação espiritual, volte a praticar as mesmas obras do início, o que indica uma restauração àquela comunhão inicial, rompida pelo pecado e pela nossa negligência. O Senhor ainda não está riscando essa igreja. O Senhor não está abandonando essa igreja. O Senhor não está descartando essa igreja. Mas Ele está dizendo para essa igreja: vocês precisam mudar e entender que trabalho e boa teologia são importantes. Sofrer por causa do Evangelho é importante, mas não é isso que define a qualidade do seu relacionamento comigo. Essas coisas são vernizes ao mundo, mas eu sei quem você é, e eu quero me relacionar com você a partir de um coração que não pode estar frio, apegado a essas coisas. E se eu não fizer isso, Jefferson? O Senhor diz assim, terminando: eu virei até vocês e tirarei de vocês o candelabro do lugar. Candelabro é um objeto que traz luz. O que o Senhor está dizendo é que se nós não voltarmos ao nosso primeiro amor, a luz que é dele, não nossa, porque nós não somos pessoas capazes de produzir luz própria, ela vai ser tirada de nós. Mas aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor eu darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. O que isso significa, Jefferson? Que se hoje nós nos arrependemos, se hoje existe algo para recordarmos, se hoje há algo que precisamos se arrepender, existe algo que deixamos de fazer e precisamos voltar a fazer, existe uma recompensa para esse convite que a gente acaba de ouvir do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a mensagem para ouvidos que querem se arrepender das suas práticas e viver uma vida novamente de devoção ao Senhor. O vencedor não é aquele que não tem pecados, meus irmãos, mas é aquele que decide viver uma vida que realmente glorifica a Deus. Qual é a recompensa, Jefferson? Vida eterna. A árvore da vida fala da vida eterna. Vida eterna é conhecer a Deus e viver com Deus. Aquele que vencer, dar-te-ei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A recompensa do amor é mais amor na perfeita comunhão com Deus eternamente, meu irmão. Essa é a recompensa. Jefferson, como eu posso desfrutar de um amor como esse? Eu não sei como eu tenho que fazer. Cristo já fez por você. Mesmo eu e você não merecendo, aquele que é a verdadeira expressão do amor, veio até nós, morreu em uma cruz e ressuscitou, para que nesse amor eu e você pudéssemos descansar. Agostinho foi um bispo da igreja que tinha um coração perturbado. E ele disse assim: a minha alma, agitada, perturbada, só encontrará descanso quando ela repousar em Ti, Senhor. Se o seu coração agitado hoje pelo ativismo da igreja, pelas estruturas da igreja, se a sua fé invernizada te afastou e te distanciou desse amor, eu quero te convidar essa manhã a descansar naquele que é o verdadeiro amor e repousar nele. Quem tem ouvidos ouça
que o Espírito diz às igrejas, o que o Espírito diz a você, porque esse amor pode renovar o seu amor por Ele novamente. Curve a sua cabeça, eu quero orar com você. Obrigado, Senhor, por Tua palavra generosa até nós essa manhã. Obrigado por ter me permitido conseguir chegar até o fim desse sermão difícil, Senhor. Minha voz está cansada, mas mais cansado está o meu coração de viver uma vida prática, mas distante da verdadeira razão que me leva até o Senhor. A verdadeira razão é que o Senhor, mesmo sem eu merecer, deu sua vida por mim, morreu por mim, para que eu, sujo pelos meus pecados, pudesse viver uma vida para a glória do Teu nome. A minha oração nessa manhã é que o Senhor visite esses irmãos que estão aqui essa manhã. Eu não os conheço, não sei quem eles são, mas talvez o tempo também esfriou o amor deles. A prática religiosa, as estruturas religiosas, toda essa estrutura eclesiológica que nos oferece, talvez tenha esfriado o nosso amor. E a gente acredita que todas essas coisas definam a nossa qualidade de relacionamento contigo. Perdoa-nos, Senhor. Nos arrependemos disso. E queremos viver uma vida pela verdadeira razão que nos trouxe até aqui. Cristo Jesus, morto e ressuscitado por nós. Nos leva até Ti, Senhor, essa manhã. Gratos oramos, no nome do Teu Filho.